Hi, boys and girls, tudo bem? Ai, fico tão feliz de estar aqui com vocês, sabia? Claro que eu ia ficar mais feliz se nós estivéssemos lá no colégio, mas já acredito que a gente vai estar e tudo vai dar certo, né? Por enquanto a gente vai fazer mais uma aulinha por aqui, mais uma semana de aula, né? Então vamos lá, vamos ver o que temos para hoje. Olha só, pessoal. Hoje nós vamos continuar falando da nossa Unit 3, My Week, né? Especificamente nas páginas 27 e 28, né? Então vamos lá para a página 27 e 28, todo mundo com a apostila aberta, caderno de inglês no jeito, né? Lembra que nós conversamos? Eu sempre falo para vocês. Se nós estivéssemos lá na sala de aula, vocês iam falar para mim assim: Teacher, hoje é caderno ou é apostila? E quando a gente começa uma unidade nova, ou quando a gente tem alguma coisa importante para anotar, geralmente eu peço para vocês anotarem no caderno. Então, aqui não é diferente, não é? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos fazer uma pequena review, né? Uma revisão bem basiquinha do que nós estamos vendo nessa unidade, neste capítulo. Então vamos lá. Bom, eu falei para vocês na semana passada já dos dias da semana, Days of the Week, né? Então eu tenho aí, sempre na ordem, eu coloco para vocês para que fique mais fácil na hora de estudar. Então olha só, o primeiro dia da semana é o Sunday, que é o domingo. Segundo dia da semana, Second Day of the Week, Monday. O terceiro dia, Tuesday. O quarto dia, Wednesday, que é a quarta-feira. O próprio nome já combina com o dia da semana. Olha só, quando eu falo quarta-feira, não lembra o número 4? Então, é o quarto dia, né? É o Wednesday. O quinto dia da semana é a quinta-feira, é Thursday. Friday, o sexto dia. E o último dia da semana é o sétimo dia, que é o sábado. Então, vocês não esqueçam nunca, o primeiro dia da semana sempre é o domingo. Quando a gente fala, está começando uma semana nova, sempre começa pelo domingo, sempre pelo Sunday, tá? Porque os próximos dias já falam que dia que eles são. Os próprios nomes já dizem segunda-feira, segundo dia, né? Então, vamos lá. E aí nós temos as activities, né? As atividades, as rotinas do dia a dia. Primeiro delas, com o verbo play. Então, eu tenho play with dolls. Eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Play with dolls, que é o quê? Brincar de boneca. Play on the computer. Play the piano. Play tênis. Lembra? As crianças brincando de tênis, né? Então, play tênis. Play basketball. Play with neighbors ou play with friends. Lembra que eu falei que é praticamente a mesma coisa. Brincar com os amiguinhos da rua, os vizinhos, ou brincar com os amigos, né? Então, é praticamente a mesma coisa. E o que significa play? Brincar, jogar, ou, no caso de play the piano, tocar, certo? Vamos lá. E aqui eu tenho mais activities, né? Eu tenho as activities com o verbo go. Então, go to the movies, ir aonde? Ao cinema. Go swimming, que é ir à natação. Go shopping, lembra que eu falei? Quem lembra dessa dica? Ir às compras, né? Lembra que aquele prédio grande que a gente gosta de passear em Rio Preto ou em outras cidades grandes chama mall, né? Shopping é ir às compras. E go dancing, que é ir dançar. E o que significa go? Lembra que eu falei? Ir, né? Ir. Muito bem. Temos também activities com o verbo do. Do karate. O que é do karate? Karatê. E do judo,
que é judo? Judô, né? Muito bem. Sem acento. Lembra que eu falei, não tem acento, tá bom? E o que significa do? Fazer. Então, fazer karatê, fazer judô, certo? E também temos outras activities, que é have ballet. O que é have ballet? É ter ou fazer aula de balé. Stay home, ficar em casa. Get dressed, se vestir. Temos também esta atividade aqui, que geralmente a gente faz quando a gente acabou de fazer todas as tarefas, todos os exercícios, todos os nossos compromissos, todas as nossas responsabilidades, já cumprimos com todas as nossas responsabilidades, podemos ter free time, podemos fazer o que quisermos. Por quê? Porque estamos com tempo livre, né? Free time, tempo livre. E temos que nós fazemos todos os dias, take a shower, que é tomar banho, né? Muito bem. E temos também time of the day. Lembra o que é time of the day? Day, que é dia, e evening, que é entardecer, de noitinha, né? Muito bem. Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de verbo em inglês. Vocês precisam entender, pessoal, que toda língua tem regras. E isso não é diferente na língua inglesa. Nós não temos regras em língua portuguesa? Não temos que seguir algumas regrinhas básicas para nos comunicarmos bem, para escrevermos bem? Essas regrinhas são chamadas de gramática. Então, cada língua tem a sua gramática. Em inglês, também temos gramática. Mas eu já falo para vocês, não se preocupem com esta gramática agora, tá bom? Isto aqui é apenas uma introdução, é apenas para vocês terem ideia do que é a gramática, do que as regrinhas, do que são as regrinhas em inglês, tá? Aqui vocês precisam saber que existem sim regrinhas em inglês também, como em língua portuguesa, mas lembrem-se, estamos falando de inglês, então as regrinhas não são as mesmas. Pode ser que tenha algumas diferenças, tá bom? Porque estamos falando de outra língua e não da nossa língua portuguesa, tá? Então vamos ver o que o Mário tem para falar para nós. Bom, quando conjugamos verbos no presente em inglês, é preciso prestar muita atenção quem é o sujeito da frase. Lembra, vocês já sabem o que é sujeito, vocês já sabem o que é verbo. Em inglês, nós também temos verbos e também temos sujeito. Quem é o sujeito? É a pessoa que fala dentro de uma frase, né? Então, se o meu sujeito lá em inglês for alguém da terceira pessoa do singular, é necessário, é obrigatório colocar a terminação S ou a letra S ou ES no final do verbo. Então, nós temos lá um verbo, tá? E este verbo está combinando com uma pessoa da terceira pessoa, com um sujeito da terceira pessoa do singular. Então, nós temos que colocar S ou ES no fim deste verbo, certo? Então, vamos lá. Mas, teacher, o que é terceira pessoa do singular? She é terceira pessoa do singular, que significa ela. Ela é uma pessoa que é um sujeito que significa terceira pessoa do singular. Nós temos também he, que é ele. Também é a terceira pessoa do singular, é ele, tá? Então, para she, ela, e he, ele. E temos também o it, que significa ele ou ela. Ô, tia, mas você não falou que she e he é ela e é ele? Sim, mas em inglês nós usamos it quando a gente fala de objetos, ou seja, ele, o trem,
E animais, ele, o cachorro, ou ela, a cachorrinha, tá? Então, quando eu me refiro a animais ou objetos, eu não posso usar she e não posso usar he. Eu tenho que usar it. Então, quando eu tenho um destes sujeitos, ou she, ou he, ou it, eu tenho que usar o meu verbo com S no final ou ES, porque todos esses sujeitos são terceira pessoa do singular, tá? Então, olha só. Então, agora a gente vai fazer os exercícios. Lá na página 27, nós vamos fazer os exercícios 3 e o exercício 4. Lá na página 28, nós vamos fazer os exercícios 1 e o exercício 2. O exercício da página 27, o exercício 3, vocês vão prestar atenção aqui nos meus adesivos da minha tela e vão circular a atividade correta na apostila de vocês. Então, observe as minhas dicas e circule a atividade correta na sua apostila. Então, no number 1, eu vou circular a atividade que diz respeito a do karate, a esta atividade. O que é esta atividade mesmo? Do karate, certo? Muito bem. A number 2, eu vou circular a atividade que diz respeito a esta figura. Lembra o que significa esta figura, pessoal? Vamos lá, então circulem a atividade que diz respeito a esta figura, certo? Na number 3, na frase 3, vocês vão circular a atividade que diz respeito a esta figura. O que esse menino está fazendo? Vou falar em português, mas vocês vão circular em inglês. Ele está fazendo tarefa. E como eu falo fazer tarefa em inglês? Circulem aí na apostilinha de vocês. Na number 4, vocês vão circular a atividade que representa o que esse menininho está fazendo. O que ele está fazendo? Dizem por aí que brasileiro adora este esporte. E aí? Circule a atividade, então, que representa esta figurinha. E na última frase, na number 5, vocês vão circular a atividade que diz respeito a o que essas crianças estão fazendo. Estão na escola? Estão tomando café? Estão indo às compras? O que elas estão fazendo? Circulem a atividade que diz respeito a esta figurinha, certo? Vamos lá! Agora, no exercício 4 da página 27, nós vamos completar aquelas frases, aliás, é um texto. Vocês vão completar este texto com os verbos do quadro. Teacher, mas como que eu vou fazer isso? Simples. Vocês vão observar as minhas dicas aqui novamente e vocês vão saber onde completar cada um, onde colocar cada um dos verbos, tá? Então vamos lá. Vamos para as dicas. Bom, o verbo has significa toma, nesse caso, tá bom? Eu vou falar somente o que significa neste texto, ok? Neste texto, o verbo has significa toma. Toma o que, teacher? Por isso que tem que ler o texto, porque aí você vai saber onde colocar este verbo. Olha a dica, tá aí a dica, olha a figurinha aí já quase respondendo. Aí nós temos o verbo does. O verbo does significa faz. Faz o quê? Faz o quê? Olha a figurinha dando a dica. Vamos lá, leia o texto, observe a minha dica e você vai saber onde completar, onde colocar o verbo does.
O verbo goes significa vai. Onde que essa pessoa vai? Onde ela vai? Vai usar 2 vezes este verbo, porque tem 2 espaços que vão ser completados com vai, tá? O primeiro vai ser vai aonde? E o outro vai aonde? Olha as figurinhas. O menininho está indo aonde? A menininha está indo aonde? Leia o texto e pelas palavrinhas do texto vocês vão descobrir do que eu estou falando, tá bom? E também temos o verbo takes. Neste caso também é toma. Toma de novo? Ah, mas não é o mesmo do has. Esse aqui é o quê? Toma o quê? O que ele tá tomando? Tá tomando café? Tá tomando refrigerante? Não. Presta atenção no texto. E temos watches. Watches é assiste. Assiste o quê? Olha o que o menininho tá assistindo, ó. Presta atenção no texto. Vocês vão descobrir com certeza, tá? Prestem atenção nas figurinhas e observem o texto de vocês. Vai dar certo. Muito bem, vamos lá. Continuando com o exercício 4, temos mais verbos. Olha só, temos gets, que é levanta. Levanta da onde? Muito fácil esse, né? É só procurar lá no texto, procurar uma palavra que combina com levanta. Levanta da onde? Vai estar escrito no texto, com certeza. Procura lá. Então, muita atenção no texto, tá bom? Observem bem cuidadosamente as dicas e vocês vão descobrir, ok? Muito bem. Lá na página 28, nós temos o exercício número 1. Nós vamos ligar as imagens nas atividades. Então, vocês vão olhar a atividade. O que aquela atividade está me falando? Procure o nome dela e ligue, tá? Nós temos 8 figurinhas e 8 nomes. Então, nós vamos ligar os nomes das atividades nas figurinhas que dizem respeito àquelas atividades. Lá na página 28 também, nós temos o exercício 2. O exercício 2, vocês vão observar as atividades que estão no quadro. E vocês vão colocar o horário que vocês realizam cada uma dessas atividades. Eu tenho certeza que vocês fazem essas atividades todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. E se vocês fazem mesmo, coloquem o horário que vocês fazem essas atividades para mim. Ô, tia, mas precisa escrever? Não, coloque em forma de número, tá bom? Coloca a atividade em forma de número, combinado? Coloquem o horário, na verdade, em forma de número, tá? Vamos lá. E aí, na próxima aula, hora que a gente se encontrar na aula ao vivo, a teacher vai corrigir, perguntar para vocês se vocês tiveram dúvidas e se vocês tiveram, anotem e nós vamos tirar essas dúvidas e deixar a apostila corrigida, tá bom? Deixar esses exercícios corrigidos, combinado? Por enquanto é só então. Finish for today, guys. Bye, bye!